Bora lá para mais uma auleirada. E aí, tá tudo certinho? Gostando? Vamos hoje falar de fontes de energia. Falamos aí para você de indústria, e a indústria precisa, da energia para se movimentar. Nós precisamos da energia elétrica. Então, a fonte que vai gerar essa energia, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser renovável e não renovável. Então, renovável, ela se renova, naturalmente. Por exemplo, a água, a energia hidráulica, Eu pego a água, faço ela, crio uma barreira, crio uma energia potencial, que é aquele reservatório de água, que vai passar a gerar uma turbina e vai transformar nessa energia. Então, a água, ela é renovável pelo ciclo da água. Então, tranquilo. Nós temos a eólica, que eu boto ali os cataventos e ali o vento passa, movimenta a hélice que vai gerar a energia. Então, energia renovável. A solar, mesma coisa, eu boto as placas, fotovoltaicas ali, o sol bate e vai transformar aquilo em energia. Então, isso é renovável. A geotérmica o que é isso, Marcelo? É o calor interno da Terra. É muito utilizada lá no hemisfério norte, nas regiões de geysers, daquele perto de vulcão. Esse aquecimento se coloca lá com umas hélices, umas turbinas grandes, que ali o calor, o vapor vai gerar, vai movimentar essa hélice renovável. E a biomassa, então a biomassa também é muito utilizada, as pessoas acham que não. Por exemplo, o etanol, que é o álcool, que é da cana-de-açúcar. A lenha, o carvão vegetal, o biodiesel. Então, eles pegam, mamona, babaçu, fazem com esses produtos oleaginosos e transformam e geram energia. Então, isso é renovável. As não renováveis, o petróleo. O petróleo você não consegue, por mais que um laboratório faça um estudo, o petróleo mesmo, bruto, é da natureza, demora milhões de anos para ele se formar. Nós vamos ver como ele se forma. O carvão mineral igual, O carvão vegetal, sim, a gente consegue plantar uma árvore, tirar, fazer a lenha, queimar o carvão, fazer ali ele, deixar pronto para pegar a brasa. Então, beleza, ele é renovável. Agora, o mineral não. O mineral demora milhões de anos para se formar. O gás natural é um gás que sai, do petróleo, da formação do petróleo, e tem esse gás natural, milhões de anos para se formar. O xisto, que é muito parecido com o carvão, mesma coisa, O xisto não é renovável, assim como a energia nuclear, que pode usar alguns elementos, o principal é o urânio, também não é renovável. O mundo utiliza mais energias não renováveis, As que geram mais impacto. É o que é mais utilizado, que elas dão uma certa segurança na geração de energia, um potencial muito grande de gerar essa energia, e aí foram desenvolvendo com as revoluções industriais. Então hoje nós temos petróleo, carvão e gás natural. As três fontes de energia são as mais utilizadas no mundo. Já no Brasa, o Brasil é um país que a gente tem que bater palma no Brasil, porque o Brasil utiliza muita energia renovável. A nossa principal matriz energética é o petróleo. Muitas pessoas acham que é a água hidráulica, não. É o petróleo a nossa principal matriz energética. Só que a nossa segunda matriz energética é a biomassa e depois nós temos a hidráulica, Quando se fala, tiver na prova lá, a principal matriz para energia elétrica, aí sim é a hidráulica, Depois nós temos aí crescendo muito a eólica no Brasil, que já está aí junto com a biomassa, as principais aí fontes dessa energia. Então, o Brasil, ele utiliza muita energia à base de petróleo, biomassa e água. São aí as que vêm. E hoje a que mais cresce no Brasil é a eólica. O Brasil vai investindo muito, vai investir mais em solar também, está investindo já, e aí vai aumentar essas bases para nossas fontes de energia. Tranquilo? Então, isso é fonte de energia, e agora vamos falar um pouquinho de cada uma para vocês. E começamos pelo petróleo, porque o petróleo é a principal do Brasil e é a principal do mundo. Então tem que estar ligado. O petróleo, fala da sua importância, Hoje o petróleo ele é base para muita coisa. Então o petróleo, você além de queimar ele e gerar energia nas termoelétricas, ele é, grande parte dos automóveis, motor a combustão, é uma fonte de energia. Com o petróleo você produz, olha, conforme eu queimar o petróleo, eu produzo o óleo diesel, a gasolina, o querosene, o plástico, o asfalto,
o gás de cozinha, né, nylon, viria uma série, uma gama, plástico, uma gama de produtos que dependem do petróleo. Então o petróleo, né, quando ele acabar, que a previsão era assim, 2050, 2100, com novas descobertas, aí está se prorrogando, mas só que, claro, nesse paralelo a isso, o homem vem criando, né, outras alternativas para poder suprir essa possível falta no futuro. E também porque quando eu tenho algum grande conflito, o preço do petróleo sobe e baixa, isso gera um impacto econômico muito grande. Mas o petróleo é formado por restos de animais e plantas marinhas. Pum, ponto. Marcelo, explique melhor. A gente chama de animais marinhos de zooplâncton e plantas fitoplânctons que vão se decompor, vão morrer, vão gerar uma sedimentação, um intemperismo biológico, pressão, pum, 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 em oceanos, né? Nas áreas fundas dos oceanos mais rasos às vezes, nas eras passadas, e aí vai dar origem aos hidrocarbonetos, que aí sim vai dar origem a esse petróleo. Se você olhar esse mapa mundi aqui, tu vê que eu botei aqui para você o Oriente Médio, destacado ali. Nós temos a região do mundo que mais tem petróleo. E não é à toa que lá tem mais petróleo. Lá tem mais petróleo porque lá, na movimentação da era mesozoica, que é onde se forma o petróleo no mundo, pode anotar aí, formação do petróleo, era mesozoica, separação dos continentes, Pangeia, Laurásia, Gondwana. Continente colado, separou, foi separando, obviamente vira lá a parte de cima Laurásia, a parte de baixo Gondwana, e aí nós vamos ter a mortalidade de plantas e animais, zoo e fito, que vão virar um lodo preto, e esse lodo preto é o petróleo. E aí esse é o petróleo. Aqui na separação tivemos o recuo do oceano que deu essa grande formação de petróleo, de zoo e fitoplânctons. Mesma coisa o pré-sal, e a moda é o pré-sal. Pré-sal ele tem tanto na costa brasileira, na costa africana, já foi comprovado lá no Golfo do México, então, beleza, mas o Brasil é o país que liderou o pré-sal, né? Palmas novamente para o Brás aí. E aí, o Brasil descobriu esse petróleo e esse petróleo pré-sal está numa profundidade aí, galera, que é de 7 km, 2 de água e mais 5 de terra. Petróleo bom, de boa qualidade, se formou quando? Quando separa África da América do Sul, no caso, né? Separou, peixes e plantas vão morrer, pressão, sedimentação, intemperismo, vira aquela grande reserva de lodo preto, forma-se sal em cima, então nós temos o pré-sal abaixo da camada de sal, e aí tem essa reserva, nesse mesmo processo. Beleza? No Brasil, o petróleo nós temos na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, grande reserva de petróleo, tá? E também na Bacia de Santos, que é agora a reserva do pré-sal, que vai do Espírito Santo até Santa Catarina. Um detalhe também importante para falar do petróleo para você: temos petróleo no continente, sim, tem na Amazônia, tem no Nordeste do Brasil, né? Temos em outras áreas litorâneas também, em várias regiões, na região do Recôncavo Baiano tem petróleo, então tem petróleo, mas a maior parte do petróleo do Brasil, litorâneo, tá? Nas áreas da plataforma continental. O Brasil tem um problema de não ter refinarias aí suficientes, então tem que vender o petróleo mais bruto, pagar para eles refinarem e depois compra o petróleo já mais refinado, mais leve, e aí ele se torna, né, mais caro. Agora vamos falar um pouquinho do preço. Um barril de petróleo tem 159 litros. Beleza? Já falamos da sua utilização, da sua formação, do Brasil, das reservas no Brasil, das reservas no mundo, né? O país que tem mais petróleo é Venezuela, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Rússia, Estados Unidos. E o Brasil também figura aí, vamos botar aí 15º a 20º lugar, né? Dependendo, não dá para afirmar, depende da produção, depende das novas descobertas, mas o Brasil tem bastante petróleo. Como eu te falei, o problema é a refinaria. Nós vendemos e compramos, vendemos barato e compramos caro, tá? Petróleo subiu, galera. Petróleo subiu, petróleo desceu, petróleo subiu, petróleo desceu. Esse preço do barril sobe. Geralmente quando? Quando eu tenho um grande conflito. Aonde? Aonde mais tem petróleo? Aqueles países do Oriente Médio, na década de 60, vão montar uma organização chamada OPEP, ou OPEC, que é Country em inglês, Organização dos Países Exportadores do Petróleo, que eles têm o objetivo de controlar a produção desse petróleo. E controlando a produção, obviamente, controlam o
preço. E aí eles fazem, é um cartel, sim. Vários países estão, sim. Venezuela está, né? Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, tem da África, tem Angola, né? Tem Argélia, tem Nigéria, beleza? Então temos ali países do mundo inteiro que participam desse cartel, que eles têm cotas e aí vão produzir aquela cota, e isso vai sempre estar relacionado à oferta e procura para o preço ficar bom, porque se não tem muita oferta o preço cai, e aí prejudica a economia de várias nações, de várias empresas. É bom para quem consome, mas para quem vende, ó, fica ruim, né? Então teria que antes, criação de Israel, 48 gerou oscilação, nacionalização, foi meio difícil essa, do canal de Suez, 56, gera uma oscilação, e aqui 67, Guerra dos 6 Dias, Israel e Palestina, pau, faz o preço subir. 73 é muito importante, é a pior crise da história, o preço do petróleo sobe 400%, imagina? Está pagando, sei lá, hoje 50, subiu 400. Isso dá um impacto na economia gigantesco. A guerra de Yom Kippur, né? Quando o povo árabe tenta recuperar o território perdido pelos povos judeus. Estados Unidos ajudou o povo judeu. O povo árabe ficou pé da vida. Falou, Habibis, esfirra de kibe. Traduzindo para você que não entendeu. Vamos reduzir pela metade o preço. Aí o preço, pum, estoura, galera, estoura geral, e aí ferra a economia de vários países. O Brasil criou o Proálcool. O Brasil investiu mais na extração de descoberta de petróleo, né? E aí isso gera uma crise que vai gerar, é uma das culpas da década de 80, que eu falei na aula anterior, é isso, a década perdida. O Brasil comprava 80%. Isso gera um impacto no mundo, é criado o G7, esse é o grande fator para se criar o G7, para os países centrais não depender dos países periféricos. Tá vendo? E aí subiu pra caramba, né? 79, Revolução Islâmica, então o preço desceu, depois novamente, Revolução no Irã, né? Onde Khomeini vai voltar ao poder depois de estar exilado, a população se reúne contra, né, essa ocidentalização, e aí o preço sobe. Logo em seguida vem a guerra Irã-Iraque ali, no mesmo momento, o preço continua alto, dá uma baixada ali da oferta, procura, pum, e aí 2003 é onde chega no auge do preço da história, guerra do Iraque, aonde os Estados Unidos acusa lá o Saddam Hussein, você tem arma de destruição em massa, no good, faca, mentira, enforca, mata, e o preço sobe horrores, tá? Então tudo isso aqui vai refletir no preço do petróleo. Petróleo, moleza, resumido. Só um detalhezinho, royalties, se fala bastante agora. Royalties é uma compensação financeira por possíveis danos ambientais. Então, no Brasil nós temos a lei dos royalties, onde as cidades, os estados, aonde passam, ganham esse valor, um percentual lá dessa exploração. E teve uma mudança após o pré-sal que todos os municípios ganham uma fatiazinha também. Tá? E chegamos no carvão mineral. O carvão mineral é a segunda fonte de energia mais utilizada no mundo, né? É a fonte de energia que mais polui, que mais aí traz danos para a atmosfera, é o carvão mineral. Países como China, como Rússia, como Índia, como Austrália, Estados Unidos, né? São países aí que utilizam e têm muito carvão e vendem muito carvão. Marcelo, onde é que se utiliza carvão? Termoelétrica, muito, né? Fábrica de cimento, fábrica óptica, indústrias de um modo geral se utiliza, siderúrgica, então nós temos essa utilização do carvão em vários segmentos, tá? E o principal problema é que ela libera muito, né, muito gás para a atmosfera e gera grande poluição. É um grande fator da chuva ácida, né? Os países que mais produzem essa chuva ácida, que são geradores da chuva ácida, estão associados assim à queima do carvão. O carvão mineral ele é formado na era paleozoica, o petróleo mesozoica e o carvão paleozoica. Então as florestas foram soterradas em temperismo biológico, pressão, carvão mineral. Ou seja, tudo que é carvão mineral um dia foi uma árvore, verdadeiro. E esse carvão ele tem muito carbono e quanto mais carbono, melhor é o carvão. Eu até fiz uma paródia, né? Quanto mais profundo, mais carbono e melhor a condição. É o carvão. O carvão na parte mais próxima à superfície ele tem menos carbono, é do tipo turfa, é um carvão com baixo poder de gerar energia, né?
O segundo é o lignito, um pouco mais profundo, um pouco mais de carbono, tem uma condição melhor, mas também não tem assim uma grande utilização. O hulha sim, o hulha tem bastante carbono, é um carvão, é o mais utilizado no mundo, é o carvão hulha. Inclusive o Brasil tem um carvão hulha, mas apesar de ser hulha e subbetume, assim ele é chamado também, o carvão hulha nosso, as camadas são muito finas e aí dificultam a queima, a geração de energia, por isso que o Brasil, a maior parte do carvão nós compramos da China. E por último, o antracito, que é um carvão já com muito carvão, né? É o melhor carvão de todos, tá? No Brasil se usa o lignito e o hulha principalmente, tá? Não falei. O lignito fica mais na região do Rio Grande do Sul, em Candiota, e o hulha mais em Santa Catarina, né? Que é o carvão onde mais, né? Junto com o Rio Grande do Sul, os dois estados estão aumentando aí a produção desse carvão. Esse é o carvão. Chegamos na energia nuclear. A energia nuclear ela é muito utilizada no hemisfério norte e não é à toa que ela é muito utilizada lá. Por quê, Marcelo? Porque, por exemplo, a água na Europa, né? Nós temos rios de planície que são muito utilizados para navegação. Clima frio também dificulta. E aí, obviamente, tem outras soluções. Zona temperada, menor quantidade de radiação ali, dependendo da época do ano. Então, tudo isso faz com que a nuclear seja alternativa. Ela é uma fonte de energia segura nesse sentido. Botei lá, vai gerar energia. E tem um grande poder de gerar energia. Então, se você olha Japão, você olha Rússia, você olha Alemanha, você olha França, eles têm, Estados Unidos, eles usam muita energia nuclear. E a energia nuclear, muita gente cai, Marcelo, a energia nuclear contribui para a chuva ácida. Não, ela não libera poluente para a atmosfera. O problema dela são o risco de acidente, e quando dá um acidente, gera muito impacto, muita morte e radiação. Né? Aí nós temos aí vários problemas na história, como Chernobyl, né? E dentre outros acidentes, né? Em Fukushima. Muito acidente ligado a, sim, a explosão de um reator que pode gerar aí superaquecimento, por exemplo, vai gerar prejuízo. Então lembra, a energia nuclear, ela não libera poluente para a atmosfera. É gerada através da fissão ou da fusão, né? Eles vão fazer a fusão, né? Por fissão, aí vai botar lá um nêutron, vai colidir, vai gerar essa radiação, vai gerar uma reação em cadeia, vai lá, vai aquecer, né, essa água, e essa água ali vai gerar o vapor e assim vai gerar essa energia, tá? E ela tem aspectos positivos e negativos. Positivos, ela é uma energia que tem um grande poder de energia, ela ocupa um pequeno espaço, ela não libera poluentes. O urânio, que é a principal, posso usar o polônio dentre outros elementos radiativos, mas o urânio é o principal, conforme eu enriquecer ele eu vou ter ali uma finalidade. Para fins medicinais, né, através dessa tecnologia, para transportes submarinos e, claro, o problema, as bombas atômicas, que é um grande problema, que também é a base dessa tecnologia. O Brasil tem Angra 1 e Angra 2, né, foi compradas em parceria com a Alemanha. Angra 3 ficou vários momentos parados, se reativou, muita corrupção, muito desvio de dinheiro, a obra não foi finalizada, está lá, Angra 3, né? Então o Brasil produz muito pouco, como eu falei, mais na Europa, Estados Unidos, lá no hemisfério norte, pelo frio, eles acabam utilizando bastante. Negativo, acidentes, nós temos problema das armas nucleares, né? Desse enriquecimento, dessa tecnologia que a pessoa pode desenvolver, então isso é negativo. Né? E o problema de radiação, de contaminação, caso de algum acidente, é muito problemático, beleza? Positivo, negativo, moleza. Chegamos nas fontes de energias renováveis. As fontes de energias renováveis, galera, vamos destacar a hidráulica, né? Que eu vou fazer uma barragem, tem um rio, faço essa energia potencial, ela vai entrar aqui embaixo por esse duto para gerar força e vai gerar turbina, vai gerar energia e ela vai ser consumida. O Brasil utiliza bastante a nossa matriz energética para elétrica, né? E como é muito no percentual geral, dá um grande potencial. Ela é bem utilizada. Positivo e negativo. Ela é barata e ela é renovável. Antigamente falava que ela não poluía, que ela não liberava gases. Mas óbvio, e novos estudos trazem que quando eu faço lago, eu vou matar as plantas, a vegetação, que vão ficar alagadas e vão liberar durante um tempo gases. Então não dá para falar que num primeiro momento ela não vai liberar poluentes. É apenas novos estudos, eu estou te falando. Mas a geração através da água, sim, é uma energia limpa, tá?
só porque como ele tem esses estudos, aí tu tem que saber interpretar a questão. A eólica, né? Hélices, o vento bate e vão gerar e vão ter energia. Também no hemisfério norte é muito utilizado. O Brasil é hoje a matriz que mais cresce no Brasil, principalmente no Nordeste e no Sul. O Nordeste é o que mais produz. E essas duas regiões, pelo potencial de vento que tem nessas áreas, então se utiliza muito. Positivo, né? Renovável. Positivo é uma fonte de energia que ela é cara no começo, mas depois ela se torna barata, né? Tipo diferente do petróleo, do carvão que tem que estar comprando para poder gerar. Não, é o vento, é renovável. Isso é só uma energia barata. Movimenta a economia local, porque quando se eu estou ali na sua propriedade, tu ganha um valor de royalties por essa geração. Negativo, né? Nós temos ali, alguns falam que ela gera uma poluição visual, outros falam que pode afetar a rota migratória das aves, então isso pode ser apontado como negativo. Solar. Energia solar também vem crescendo no Brasil, por incrível que pareça, é mais utilizado nos países temperados, Alemanha, Japão utilizam bastante. É uma energia também que é um ponto positivo, né? Que é uma energia renovável. Ela pode ser utilizada individual nas residências, pode-se fazer, né, uma grande usina de energia solar e produzir, e aí diminuir a poluição. Só que essas três aqui, ó, que eu não falei para vocês, elas têm um fator que é depender do tempo, depender do clima, e isso é negativo, né? Parou de chover, diminuiu a geração de energia hidráulica, né? Diminuiu a intensidade de vento, diminui a energia eólica, né? Deu dias nublados, diminui a produção de energia solar, diminui, não quer dizer que cessa, mas elas dependem, né, da questão da atmosfera. E por último, a biomassa. A biomassa, como eu falei, produtos oleaginosos, né? Lenha, cana-de-açúcar ali, e vão gerar essa fonte, essa matriz energética que é renovável. Eu planto a árvore, tiro, faço, queimo ela, gera energia. Não dá para afirmar que ela não polui. Eu queimar uma árvore, a lenha, vou gerar muito carbono para a atmosfera. Então ela gera muita poluição também, tá? Não é assim. Ela é renovável, mas ela tem os seus impactos. E o Brasil utiliza bastante a biomassa, figurando entre as nossas principais matrizes energéticas. Positivo, é renovável. Positivo, é mais barato. Negativo, gera sim poluição atmosférica. Negativo, o que vem acontecendo em vários países, que vem aumentando a produção desses produtos, em vez de produzir mais alimento. Então isso aí é apontado por alguns organismos internacionais, que vem acontecendo que algumas nações vêm se especializando na produção de produtos oleaginosos para gerar a fonte de energia, e tem problema, tá? Então espero que você tenha entendido aqui a nossa aula sobre fontes de energia, e aí, obviamente, você chegar lá na prova e detonar, beleza? Beijo no seu coração e eu vejo você agora para o exercício, hein? E depois vejo você na nossa próxima aula. Valeu!